Aqui nós temos o ciclo trigonométrico. Então aqui nós sabemos que o ciclo trigonométrico o lado positivo é o anti-horário, então o zero é aqui, começa aqui, de 0 a 360 graus. Então esse é o sentido positivo, que é o anti-horário. Se eu começar a contar daqui para cá, é o sentido negativo. Então o raio do ciclo trigonométrico é unitário, quer dizer que daqui até aqui é 1, de 0 até 1, de 0 até menos 1. Na reta y, que é a reta do seno, é a mesma coisa, do 0 até 1 e do 0 até menos 1. Então, a reta y é a projeção do seno e a reta x é a projeção do cosseno. Então, todos os valores do seno ele projeta nessa reta y e todos os valores do cosseno projeta na reta x. Então, aqui nessa tabela, eu vou fazer só os valores do seno primeiro. Então, aqui tem 0 graus, ele projeta aqui, que é igual a zero. Então, ângulo zero, seno é zero. 30 graus projeta aqui, que é meio. É a metade. Daqui até aqui é 1, bem na metade. Então, 30 graus é meio. 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Está aqui na tabela. 60 graus, raiz de 3 sobre 2. 90 graus está bem em cima da linha, então aqui é 1. 90 graus, o seno é 1. 120 graus está na mesma projeção do 60 aqui, ó. Tá na frente aqui. Então, aqui ele vai ser o mesmo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. 135 é o mesmo seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. 150 é o mesmo seno de 30, que é 1 meio, bem na metade. 180 vai ser o mesmo seno do zero, que vai ser zero. Do lado de baixo aqui vai ser negativo, então 210, se aqui é meio positivo, aqui vai ser meio negativo, então 210 é menos meio. 225 menos raiz de 2 sobre 2. 240 menos raiz de 3 sobre 2. 270 está bem em cima da linha, então é menos 1. 300 é menos raiz de 3 sobre 2. 315 menos raiz de 2 sobre 2. 330 é o mesmo que 210, que é menos meio. E 360, que fecha a circunferência, também vai ser o seno zero. Então, aqui tem a tabela de todos os valores do seno e cosseno até 360. Se vocês observarem, ó, de 0 a 90 graus, que é o primeiro quadrante, vai ser todos os valores do seno positivo. De 90 até 180, todos os valores do seno também é positivo. De 180 até 270, que é o terceiro quadrante, o seno é todo negativo. E de 270 até 360 também o valor é negativo. Agora nós vamos ver a projeção do cosseno. Então, o cosseno é projetado toda na reta x. Então, aqui começa também no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, 0, 30, 45, 60, que são os ângulos. Então, o zero ele está em cima da reta x, ele fica bem em cima do 1. Então, no caso aqui, isso aqui é de 0 a 1, aqui o cosseno de 0 vai ser 1. Então, 0, cosseno 1. 30 graus, ele vai projetar aqui na reta x, vai ser cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. 45 graus, ele vai projetar aqui na raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. 60 graus, projeta bem na metade entre 0 e 1. Então, o cosseno de 60 é 1 meio. 90 graus, vai projetar bem no centro da circunferência, que é 0. Então, o cosseno de 90 é 0. 120 graus, vai projetar no menos meio, do lado negativo, bem na metade, menos meio. Então, 120 menos meio. 135 é menos raiz de 2 sobre 2. 150 menos raiz de 3 sobre 2. 180, ele vai estar bem em cima da linha. Então, aqui, ele vai de 0 a menos 1. O cosseno de 180 é menos 1. 210 é o mesmo cosseno que 150. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. 225 é o mesmo cosseno de 135, que é menos raiz de 2 sobre 2. 240 é menos 1 meio. 270 vai ser o mesmo do 90, então vai ser 0. 300 é que bem na metade é o mesmo que 60, que vai ser meio.
315 vai ser cosseno mesmo de 45, que é raiz de 2 sobre 2. 330 é o mesmo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. E 360, fechando a circunferência, ele está bem em cima da linha, eu tenho o mesmo cosseno do zero, que é 1. Então, aqui está toda a tabela do cosseno. Lembrando que o sinal do cosseno, ó, se vocês observarem, no primeiro quadrante, os cossenos é todo positivo. No segundo quadrante, os valores do cosseno vão ser todos negativos. No terceiro quadrante, o valor do cosseno também é todo negativo. E no último quadrante, vai ser todo positivo. Então, o primeiro e o quarto é positivo, o segundo e o terceiro é negativo. Agora, nós vamos ver a projeção da tangente, tá? Então, uma reta tangente, em relação à circunferência, ela corta um ponto da circunferência. Então, a gente diz que a reta tangencia a circunferência. Então, aqui é o eixo do seno, o eixo do cosseno, o eixo da tangente é uma reta paralela à reta y. Então, aqui na origem, aqui é a origem da tangente. Então, aqui é o zero, para cima são os valores positivos, para baixo são os valores negativos. Então, esses valores determinados aqui da tangente seria o valor do seno do ângulo dividido pelo valor do cosseno. Então, se eu quero saber a tangente de 30, eu pego o seno de 30, que é meio, e divido por raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno, e vai dar raiz de 3 sobre 3. Se eu quero saber a tangente de 45, eu vou pegar o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, dividir pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, começando aqui do zero. Tangente do zero vai projetar aqui na origem, que é o zero. Tangente de 30 graus vai projetar aqui na raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 vai ser 1. Tangente de 60, lá em cima, raiz de 3. Tangente de 90, como 90 é paralela à reta, da reta tangente, e nós sabemos que retas paralelas nunca se encontram, então a 90 não vai ter tangente. Então, você vai representar assim, ó, por um E cortado, um E e um traço, que é um E ao contrário e um traço. Então, 90 graus não tem valores para tangente. 120 graus, a tangente vai ser lá embaixo, menos raiz de 3. 135, tangente vai ser menos 1. 150, tangente menos raiz de 3 sobre 3. 180 vai ser aqui na origem, que é 0. 210, a tangente vai projetar lá em cima, que é raiz de 3 sobre 3. 225, a tangente vai ser o mesmo do 45, que vai ser 1. 240, a mesma do 60, que vai ser raiz de 3. 270 é a mesma situação do 90, é paralela à reta tangente, então ela também não existe tangente para 270, então representa também pelo E, e o E ao contrário cortado. 300 graus dá continuidade aqui, então 300 está aqui, a tangente vem aqui, é menos raiz de 3. 315 é menos 1. 330 menos raiz de 3 sobre 3, e 360 fechou na origem, que a tangente de 360 é 0. Então, aqui estão os valores da tangente. Se vocês observarem o sinal dos valores da tangente, ó, no primeiro quadrante, ele projeta todo nos valores positivos. Então, no primeiro quadrante, o sinal é positivo. No segundo quadrante, projeta todos nos valores negativos. Então, no segundo quadrante, a tangente é negativa. No terceiro quadrante, projeta lá nos valores positivos. Então, a tangente é positiva. No terceiro quadrante é positivo. E no quarto quadrante é negativo, que ela projetou todos os lados negativos. O que seria a imagem de uma função? Tá? Então, para me identificar a imagem num gráfico, eu vou ver na reta y qual é o intervalo que está contido o gráfico. Então, o gráfico, no caso aqui, ele está entre menos 1 e 1. Então, esse intervalo aqui é a imagem. Só que para dar a resposta tem duas maneiras, ou você dá na forma de conjunto ou na forma de intervalo. Então, na forma de conjunto seria assim, imagem igual y pertence ao conjunto dos números reais, que todos os números aqui são reais, tal que menos 1 menor ou igual a y menor ou igual a 1. Quer dizer que o y está entre menos 1 e 1. Está entre menos 1 e 1. Ou na forma de intervalo. Na forma de intervalo, se faz o colchete, o menor valor, que é menos 1, vem antes, e o maior valor, que é 1, depois, entre menos 1 e 1.
que seria o período da função? Então, aqui, esse gráfico aqui, ele tem um formato assim, meio de onda. Então, essa onda, ela sempre vai se repetir o mesmo padrão. Então, o período quer dizer de quantos em quanto ela faz essa curva padrão. Para você determinar, você tem que pegar quais são o intervalo entre os maiores valores aqui, ó. Aqui faz uma curva. Então, qual é o intervalo daqui até aqui? Ou o intervalo dos menores valores, que poderia ser daqui até aqui, que vai dar o mesmo resultado. Então, por exemplo, o maior valor aqui está no 5, no menos 5. E aqui vai estar no 2. Então, qual é a distância daqui do menos 5 até 2? Vai ser 7. Se você fizer do menor valor, vai dar a mesma coisa, de menos 2 até 5. Então, aqui também o período é 7. Então, essa diferença aqui de um ponto maior para um ponto maior, ou de um ponto menor para um ponto menor aqui, é chamado de período. Então, é o período da curva conforme ela vai se repetindo, tá? Mais um exemplo de período, tá? Então, período, você vai pegar o ponto mais alto, no caso aqui, eu tenho menos 3π sobre 2, até aqui, π sobre 2. Ou posso pegar de π sobre 2 até 5π sobre 2. Ou pode pegar o ponto mais baixo, que é de 3π sobre 2 até menos π sobre 2. Então, eu vou pegar aqui. Eu quero ver essa diferença. Então, essa diferença aqui é o período. De 5π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar 4π sobre 2. 4π sobre 2 dividido por 2 é 2π. Então, quer dizer que a curva vai se repetir, vai ser a mesma curva de 2π em 2π. E se você observar daqui até aqui é o mesmo 2π, vai ser período 2π também, daqui até aqui é período 2π também, e assim por diante. Agora, nós vamos ver o que é a amplitude de uma função, de um gráfico, tá? Então, vocês vão considerar a altura do gráfico. Então, esse gráfico, o maior ponto dele aqui está no 2. E o menor ponto é o menos 2. Então, vocês têm que ver a distância que é do menor para o maior. Então, do menor para o maior vai contar 1, 2, 3, 4. Então, tem a altura 4 aqui. Não considera sinal negativo, só conta a altura. A altura aqui é 4. Então, a amplitude é a metade. Qual é a metade de 4? Então, a amplitude nesse gráfico é 2. Mais um exemplo de amplitude, ó. Esse gráfico, a altura desse gráfico aqui é de 1 até menos 1. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Qual é a metade de 2? A metade de 2 é 1. Então, a amplitude desse gráfico seria 1.